Bom dia, alunos do nono ano. Vamos dar início a mais uma aula de história. Nós estamos entrando na unidade 3 do livro de vocês. E hoje a gente vai falar sobre esse período, né? Essa Guerra Fria aí, que é esse período de disputas ideológicas entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Seu modelo econômico socialista, e do outro lado, os Estados Unidos, né, com o capitalismo, né? Essa disputa ideológica entre capitalistas e socialistas. Então, quando começa essa guerra? A Guerra Fria teve início logo após a Segunda Guerra Mundial, pois os Estados Unidos e a União Soviética queriam disputar a hegemonia política, econômica e militar do mundo. Os Estados Unidos capitalista, né, a outra potência. Primeiro a gente tem a União Soviética, possuía um sistema socialista baseado na economia planificada, partido único, né, que era o Partido Comunista, igualdade social, e ali vai existir essa falta de democracia, né, no sentido de como só existia um partido político, não havia disputas internas, né, disputas políticas. E nos Estados Unidos a gente tem ali a outra defendia a expansão do sistema capitalista baseado na economia de mercado, sistema democrático e propriedade privada, né? Lembrando que aqui é a democracia liberal, né? Na segunda metade da década de 1940 até 1989, essas duas potências tentaram implantar em outros países os seus sistemas políticos e econômicos, né? Aí a gente tem o mapa para mostrar isso, né? Ideologicamente, a gente tem aqui a defesa, né, dos Estados Unidos pelo capitalismo. Viva o capitalismo! Nós somos um mundo livre, defendemos a liberdade individual e a democracia. Na nossa sociedade, as pessoas não são presas por discordar do governo, nem o Estado. Nem o Estado é o dono de todas as empresas. As pessoas têm chances iguais de alcançar sucesso e a fortuna. A competição econômica estimula o progresso, e os que se esforçam são premiados com a riqueza. Rejeitamos a igualdade social porque ela é impossível. A igualdade social acaba com a liberdade e emperra o desenvolvimento da economia. O socialismo não funciona. É contrário à natureza humana, competitiva. Vocês vão fracassar. Então, essa é basicamente aquele discurso, né, ideológico dos capitalistas. Embora nós sabemos hoje, né, que o capitalismo ele produz uma série de desigualdades sociais, né? Não é nem questão de defender um sistema autoritário como o da União Soviética e nem tampouco fechar os olhos às contradições que o capitalismo ele produz, não é verdade? Então, quando a gente analisa o capitalismo de forma global, ele é um sistema econômico que tende e vive da contradição. Uma das maiores contradições dele é promover a desigualdade social, né? Porque para que poucas pessoas acumulem fortunas, é necessário que explore trabalhadores, né, em condições aí precaríssimas mundo afora, e as grandes empresas e os países subdesenvolvidos com mão de obra baratíssimas, né, quase de graça, não nos deixa mentir em relação a isso. Feito esse parêntese, né, aqui a gente tem essa disputa, né, viva o socialismo. O que vocês chamam de democracia é, na verdade, a liberdade de a burguesia atirar o povo na miséria. As eleições e os meios de comunicação são dominados pelas grandes empresas. Nem os países capitalistas mais ricos e a pobreza foi eliminada. O proletariado trabalha desde criança e passa fome, enquanto a burguesia vive no luxo e no desperdício. Vocês são imperialistas e exploram os países mais pobres. Mas o capitalismo não evita as crises. O socialismo acabou com a pobreza e a desigualdade social. A união dos trabalhadores do mundo inteiro vai destruir o capitalismo e construir o socialismo. Por que Guerra Fria? Essa definição foi expressão Guerra Fria a definição para a expressão Guerra Fria é de um conflito que acontece apenas no campo ideológico, né? Como a gente viu aqui aquela disputa ali nas duas imagens, né? Não ocorrendo de fato um embate militar declarado e direto entre ambos. E aqui a gente tem essa imagem dos Estados Unidos. Por que a Guerra Fria não ficou quente, né? Trocadilho aí.
Até mesmo porque esses dois países estavam armados com centenas de mísseis nucleares. Um conflito armado direto significaria o fim dos dois países e provavelmente da vida no planeta Terra. Porém, ambos acabaram alimentando conflitos em outros países, como por exemplo Coreia e o Vietnã. A guerra colocou em confronto de um lado a República do Vietnã e os Estados Unidos, com participação efetiva, porém secundária, da Coreia do Sul, da Austrália e da Nova Zelândia. Vietnã, e de outro lado a República Democrática do Vietnã e a Frente Nacional para a Libertação do Vietnã. A China e a Coreia do Norte, e principalmente a União Soviética, prestaram apoio logístico ao Vietnã do Norte, mas não se envolveram efetivamente no conflito. A relação entre os dois Vietnãs, em função das divergências políticas e ideológicas, eram tensas no final da década de 1950. Em 1959, os Vietcongs, né, os guerrilheiros comunistas, com apoio de Ho Chi Minh e dos soviéticos, atacaram uma base norte-americana no Vietnã do Sul. Este fato deu início à guerra entre 1959 e 1964. O conflito restringiu-se apenas ao Vietnã do Norte e do Sul, embora os Estados Unidos e também a União Soviética prestassem apoios indiretos. Aí a gente tem algumas imagens, né? A intervenção militar dos Estados Unidos. Em 1964, os Estados Unidos resolveram entrar diretamente no conflito, enviando soldados e armamentos de guerra. Os soldados norte-americanos sofreram num território marcado por florestas tropicais fechadas e grande quantidade de chuvas. Os Vietcong utilizaram táticas de guerrilha, enquanto os norte-americanos empenharam-se no uso de armamentos modernos, helicópteros e outros recursos. Há de se abrir um parênteses, porque essa intervenção militar aqui, essa guerra do Vietnã, dos Estados Unidos travam com o Vietnã, é uma das maiores vergonhas da história, né, dos Estados Unidos. No final da década de 60, era claro o fracasso da intervenção norte-americana. Mesmo com a tecnologia avançada, não conseguiu vencer a experiência dos Vietcongs. Para piorar a situação dos Estados Unidos, em 68, o exército norte-vietnamita invadiu o Vietnã do Sul, tomando a embaixada dos Estados Unidos, em Saigon. O Vietnã do Sul e os Estados Unidos responderam com toda a força. É o momento mais sangrento da guerra, né? Aí os protestos e o fim da guerra. No começo da década de 70, os protestos contra a guerra aconteciam em grande quantidade nos Estados Unidos. Jovens, grupos pacifistas e a população em geral iam para a rua pedir a saída dos Estados Unidos do conflito e o retorno imediato das tropas. Nesse momento, já eram milhares os soldados norte-americanos mortos no conflito. A televisão mostrava as cenas violentas e cruéis da guerra. E aí, sem o apoio popular com a derrota seguidas, o governo norte-americano aceita o Acordo de Paris, que previa o cessar-fogo em 1973. Em 75, ocorre a retirada de todas as tropas norte-americanas. E aí a gente tem a vitória do Vietnã do Norte. Então é um vexame para a história dos Estados Unidos. O conflito deixou mais de 1 milhão de mortos civis e militares e o dobro de mutilados e feridos. A guerra arrasou campos agrícolas, destruiu casas e provocou prejuízos econômicos gravíssimos no Vietnã. O Vietnã foi unificado em 2 de julho de 76 sob o regime comunista aliado da União Soviética. Mas aí a gente volta para essa paz armada, né? Voltando para a Guerra Fria. Paz armada, já ouvimos isso antes, não? Na verdade, uma expressão explica muito bem este período, a existência de paz armada. As duas potências envolveram-se numa corrida armamentista, espalhando exércitos e armamentos em seu território nos países aliados. Enquanto houvesse um equilíbrio bélico entre as duas potências, a paz estaria garantida, pois haveria o medo do ataque inimigo. Nessa época, formaram-se dois blocos militares, cujo objetivo era defender os interesses militares dos países membros. A OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, surgiu em 1949, era liberada pelos Estados Unidos e tinha sua base nos países membros, principalmente na Europa Ocidental. E o Pacto de Varsóvia, né, era comandado pela União Soviética e defendia militarmente os países socialistas. Alguns países membros da OTAN, Estados Unidos, Canadá, Itália, Inglaterra, Alemanha Ocidental, França, Suécia, Espanha, Bélgica, Holanda, Dinamarca e Áustria. E do Pacto de Varsóvia, a gente tem a União das Repúblicas Soviéticas, Cuba, China, Coreia do Norte, Romênia, Alemanha Oriental, Albânia, Tchecoslováquia e a Polônia. E em relação à corrida espacial, os Estados Unidos e a União das Repúblicas Soviéticas travavam uma disputa muito grande no que se refere aos avanços espaciais. Ambos corriam para tentar atingir objetivos significativos nessa área. Isso ocorria pois havia uma certa disputa entre as potências com o objetivo de mostrar para o mundo qual era o sistema mais avançado.
No ano de 1957, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas lança o foguete Sputnik com um cão dentro, o primeiro ser vivo a ir ao espaço. 12 anos depois, em 1969, o mundo todo pôde acompanhar pela televisão a chegada do homem à Lua com a missão espacial norte-americana. Os Estados Unidos liderou uma forte política de combate ao comunismo em seu território e no mundo, usando o cinema, a televisão, os jornais, as propagandas e até mesmo as histórias em quadrinhos. Divulgou uma campanha valorizando o American Way of Life. Vários cidadãos americanos foram presos ou marginalizados por defenderem ideais próximos ao socialismo. O marcatismo, comandado pelo senador republicano Joseph McCarthy, conseguiu muitas pessoas nos Estados Unidos. Essa ideologia também chegava aos países aliados dos Estados Unidos como uma forma de identificar o socialismo como tudo que havia de ruim no planeta, né? Então aí a gente tem esse problema aí de perseguição ao capitalismo. E na União Soviética não foi diferente, já que o Partido Comunista e seus integrantes perseguiam, prendiam e até matavam todos aqueles que não seguiam as regras estabelecidas pelo governo. Sair deste país, por exemplo, era praticamente impossível. O sistema de investigação e espionagem foi muito usado de ambos os lados. Enquanto a espionagem norte-americana cabia aos integrantes da CIA, os funcionários da KGB faziam o serviço secreto soviético. Olha para você ver, também é contraditório, né? Os Estados Unidos vêm com aquela ideia de liberdade e tal, mas não pôde ser comunista também lá dentro do seu território, né? Então, esse discurso de liberdade, essa liberdade democrática também, ela tem aqui seus limites também, né? No início da década de 60, o arsenal nuclear à disposição das grandes potências era o suficiente para destruir a humanidade, caso fosse utilizado em uma situação de conflito. A ameaça comunista tinha embalado o governo de Eisenhower em gastos exorbitantes na corrida espacial contra a União Soviética. Ao mesmo tempo, a tensão do mundo bipolar ocasionaram grande insegurança à pretensa hegemonia estadunidense no mundo. Essa preocupação com problemas externos acabou deixando de lado um vasto conjunto de questões internas a serem resolvidas. E a emergência dos problemas nacionais fez com que um jovem e moderno político democrata vencesse as eleições de 1960. E aí a gente está falando de John Kennedy, né, que chega ao poder interessado em substituir a política externa norte-americana de confronto por uma de entendimento com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, cujo objetivo era o desarmamento gradual das duas superpotências. Esse programa do governo Kennedy foi conhecido como a nova fronteira, né? A gente tem o plano de Marshall e Comecon. As duas potências desenvolveram plano para desenvolver economicamente os países membros. No final da década de 40, os Estados Unidos colocaram em prática o plano Marshall, oferecendo ajuda econômica, principalmente através de empréstimos, para reconstruir os países capitalistas afetados pela Segunda Guerra Mundial. Já o Comecon foi criado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 49, com o objetivo de garantir auxílio mútuo entre os países socialistas. E a gente tem a Cortina de Ferro, né? Em 1946, o Churchill, o primeiro-ministro britânico, faz um famoso discurso nos Estados Unidos usando a expressão Cortina de Ferro para se referir à influência da União Soviética sobre os países socialistas do leste europeu. Churchill defendia a ideia de que, após a Segunda Guerra Mundial, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tinha se tornado a grande inimiga dos valores ocidentais, democracia e liberdade, principalmente. E aí, como acabou, né? A falta de democracia, o atraso econômico e a crise nas repúblicas soviéticas acabaram por acelerar a crise do socialismo no final da década de 1980. Em 1989, cai o Muro de Berlim e as duas Alemanhas são unificadas. No começo da década de 1990, o então presidente da União Soviética, Gorbachev, começou a acelerar o fim do socialismo naquele país e nos aliados, com reformas econômicas, acordo com os Estados Unidos e mudanças políticas. O sistema foi se enfraquecendo. Era o fim do período de embates políticos, ideológicos e militares. O capitalismo vitorioso, aos poucos, iria sendo implantado nos países socialistas, né? Esse capitalismo vitorioso que também há de se abrir parênteses aí para uma discussão mais complexa, né? A gente sabe que esse capitalismo ele gera pobreza, ele gera contradições, ele gera conflitos, né? E esse discurso de liberdade e democracia também, a gente vai ver que como havia esse período de tensão entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos, é óbvio que qualquer ideologia que aproximasse do socialismo seria combatido nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele fala muito de liberdade, de democracia, mas durante muito tempo houve uma
teve até um código de censura aos próprios quadrinhos, né? Então, várias coisas há contradições. Então, o capitalismo ele vive dessas contradições. Então, é bom sempre a gente ter esse olhar crítico, né? Porque quando a gente pega aqueles dois programas de propaganda, então são as propagandas tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, né? Não são de fato aquilo que a gente tem que reproduzir, acreditar fielmente naquilo. Na prática, existe o discurso e existe a prática, né? Nem sempre os dois vão ser coesos, por assim dizer. Pessoal, vou encerrar por aqui e eu vou postar ali no grupo as atividades que a gente vai estar fazendo hoje durante a aula e a gente vai corrigir às 11 horas. Então é isso. Tenham todos bom dia, boa aula, bons estudos e até às 11.